episódio 35. Agora a gente começa o capítulo 6 de Marcos, os versos de 1 a 6. E aqui Jesus volta então para sua cidade natal, que é Nazaré, e ele faz uma coisa que ele já tinha feito várias vezes antes, que é ensinar na sinagoga aos sábados. E a gente viu ele fazendo isso outras vezes, ele faz a mesma coisa, só que agora na sua cidade, não é na sua cidade natal, porque ele nasceu em Belém, mas a cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu. E ele tá aqui e ele abre então as escrituras e começa a ler e passa a ensinar. E as pessoas que conheceram Jesus desde pequenininho, desde criança, engraçado que a gente não pensa em Jesus como criança, né? Mas ele foi um bebezinho, uma criança, e essas pessoas conheciam Jesus, conheciam a família de Jesus. E eu acho muito interessante porque é um relato tão curtinho, de 6 versos, mas que acontece tanta coisa. Porque a gente vê a sucessão de reações das pessoas que estavam ouvindo Jesus na sinagoga. Aí olha que interessante. Elas começam maravilhadas, falando: de onde vem a este essas coisas? Como é que ele tem, né, tanto conhecimento? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? As pessoas estão achando maravilhoso aquilo que Jesus está fazendo. Só que no meio desse processo de se maravilhar com o que Jesus está fazendo, surge um outro sentimento e o discurso das pessoas começa a mudar um pouquinho. Eles falam: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Pensa, Marcos começa falando que eles se maravilhavam. Tem uma sucessão de frases que, na verdade, é um diálogo interno. E termina esse diálogo, essa racionalização daquelas pessoas com escandalizavam-se nele. E a gente é bem assim, né? A gente vê uma coisa, seja espiritualmente, ou seja alguma coisa que uma pessoa fez, a gente acha tudo tão legal, tudo tão maravilhoso, só que de repente a gente começa a se comparar com aquelas pessoas. E quando a gente passa a se comparar com aquelas pessoas, é aí que tudo vai por água abaixo. Se a gente se compara com as pessoas, a gente não consegue ter empatia pelas pessoas. E aqueles ouvintes, ao invés de pensar: nossa, não é ele o filho de José e de Maria? Não é ele um carpinteiro? Se um carpinteiro pode ter tanto conhecimento, a gente também não pode? Nossa, eu quero saber como ele faz isso, eu quero saber como ele consegue ter tanto conhecimento, falar essas coisas, fazer essas coisas, porque eu quero ser que nem ele. Só que não. Eles decidiram se comparar com Jesus e falar: isso é Jesus. A gente conhece ele desde pequeno. Ele é um de nós. Ele não é especial. E o que é mais triste é o desfecho dessa história. Porque Jesus disse para eles que não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. E termina falando que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Jesus não pode fazer milagre, não pôde fazer milagre ali, não é porque não teve tempo ou porque não tinham pessoas doentes. Tinham pessoas doentes, enfermas e demoniadas, assim como em todas as outras cidades, assim como existe até hoje. Só que Jesus não pôde fazer aqueles milagres justamente pela reação que aquelas pessoas tiveram. Ele falou: não pôde fazer ele nenhum milagre se não curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. E aí Jesus sai e começa a percorrer outras cidades e fazer a obra que ele sempre fazia. Jesus deixa de fazer os milagres não porque aquelas pessoas não precisassem, mas porque aquelas pessoas não entendiam o que elas precisavam. Elas se compararam com Jesus ao invés de se submeterem a Jesus. Elas não tinham fé suficiente. Elas sabiam que Jesus podia fazer aquelas coisas, mas elas não tinham fé suficiente a ponto de se submeter aos ensinamentos dele, então elas preferiram endurecer o seu coração e perderam a grande bênção, porque Jesus não vai entrar na vida de quem não quer ele por perto. Jesus não vai operar milagres na vida de pessoas que acham que não precisam de milagres. E ele pede a mesma coisa da gente hoje, ele quer só que a gente se submeta a ele,
que a gente aprenda com ele e não se compare a ele, que a gente não tenha inveja dele ou não endureça o nosso coração, mas que mesmo com um pouquinho de fé que a gente tiver, que a gente fale, eu tenho fé, ela é pouquinha, mas é tudo que eu tenho, e pedir para ele ajudar a gente na nossa falta de fé, para que então a gente possa receber as bênçãos que ele tem preparado pra gente. Amanhã a gente começa uma nova semana e uma nova minissérie dentro da série Jesus e Marcos, então eu espero você amanhã.